Bom estarmos aqui novamente nesta oportunidade para a gente poder congregar e para a gente poder adorar a Deus. É tão gostoso poder estarmos aqui nesse louvor e poder expressar a Deus aquilo que nós estamos sentindo em nosso coração. Eu quero aqui, nesse momento, agradecer aos amigos que estão aqui. Estou vendo aqui um amigo querido, pastor Wagner. Obrigado pela presença, pastor Wagner. E também outros colegas e amigos que estão aqui, alguns vindo pela primeira vez. Essa comunidade aqui é uma comunidade onde nós amamos a Deus, amamos o nosso próximo e amamos servir. E eu quero, particularmente nesta hora, e também aqui publicamente, agradecer a todos vocês que estão participando da construção da nossa igreja. Obrigado, eu sei que muitos que estão vindo aqui todos os sábados têm dado a sua participação, têm contribuído para que nós possamos ter a nossa igreja. E eu quero aqui, hoje eu estou muito feliz, nós estamos recebendo de várias pessoas aqui da comunidade, nós estamos recebendo ajudas. E isso é muito bom, porque logo, logo nós estaremos em nossa igreja, que estará, pela graça de Deus, construída. Então, muito obrigado, você que está contribuindo a cada sábado. Eu sei que existem pessoas que todos os sábados colocam alguma coisa ali para ajudar na construção. Lógico, não esquecendo da manutenção da nossa igreja. Mas muito obrigado pela sua oferta, pela sua contribuição. Você não tem ideia o quanto que a sua participação, com os seus recursos, está nos incentivando, nos motivando para que nós possamos logo ir para a igreja onde estaremos congregando futuramente, tá bom? Nós estamos muito contentes. Se você quer nos ajudar, continuar contribuindo, em breve vamos apresentar para vocês aqui o projeto dessa igreja e nós vamos juntos, pela graça de Deus, construir a nossa querida igreja. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia agora. Lucas capítulo 8. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abri-la agora. Se você tem ela no seu smartphone, você pode abrir também. Capítulo 8 de Lucas. Nós vamos ler a partir do verso 26. Nós vamos, daqui para frente, trabalhar e vamos iniciar uma série sobre identidade e exílio. A mensagem de hoje é simplesmente uma introdução, não é ainda a série, mas é uma introdução ao tema que nós vamos trabalhar durante mais uns 4 sábados daqui para frente. Mas hoje é um tema introdutório, mas eu vou falar um pouquinho também sobre identidade. Nesta manhã eu quero falar sobre sua nova identidade. E por isso nós vamos ler aqui um episódio onde Jesus se encontrou com alguém que já tinha perdido a sua identidade. Está aqui no capítulo 8, verso 26 em diante, a Bíblia diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Aí o verso 30 acontece algo extraordinário. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham encontrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos.
A descrição do texto aqui mostra o estado de completa degradação moral, física e espiritual desse homem possesso. Os evangelhos mostram que ele vivia isolado, vivia nu. A Bíblia diz assim que ele não tinha nada, ele não se vestia com nada, ele andava nu pelas montanhas, pelas cidades, isolado entre os túmulos, fora do convívio humano e fora de um convívio digno, ou seja, sem dignidade. No texto paralelo, aqui no Evangelho de Marcos, Marcos no capítulo 5, Marcos acrescenta que ele quebrava as correntes, que ele pegava pedras e se feria com essas pedras, se cortando, e gritava aos montes, gritava nos sepulcros. Ele era uma pessoa considerada um maluco, um lunático. Depois da libertação de Jesus, Lucas diz algo significativo. Depois que Jesus cura e expulsa o demônio dele, diz a Bíblia assim: encontraram o homem vestido em perfeito juízo, e ele estava ali aos pés de Jesus. Aqui houve uma mudança na identidade daquele homem. A roupa aqui aparece como um símbolo de restauração da dignidade e da humanidade daquele homem. Antes ele estava nu, isolado, dominado. Depois, vestido, lúcido e em paz. Quando Jesus cura aquele endemoniado, antes ele estava possesso de demônios, louco e estranho. Depois, ele se torna um salvo, um discípulo, uma testemunha. Todos nós aqui temos a nossa carteira de identidade, não é verdade? Todos nós aqui temos a nossa carteira de identidade. E nela está escrito um nome. E esse nome é a sua identidade. Quando, por exemplo, eu penso, vou dar aqui um exemplo, que é um amigo meu, Wagner, está aqui. Quando eu penso no Wagner, só vem em minha mente o quê? Coisas boas. Por quê? Porque eu o conheço, é meu amigo, nós estamos ali juntos, convivemos juntos. Uma das coisas que mais identifica uma pessoa é o seu próprio nome. O nome é uma espécie de resumo sobre aquilo que somos. Quando alguém diz o seu nome, nós passamos a codificá-lo e a decifrá-lo. Quando você ouve assim, Elbert, quer ver um nome que a gente pensa em coisas boas? Fernando Iglesias. Não vem uma coisa boa no coração da gente, na mente da gente? Porque a gente conhece, a gente conviveu, a gente sabe quem é, a gente tem admiração. Isso é natural. Quando, por exemplo, eu estava lá em Belo Horizonte, eu era ainda um garoto, morava numa rua chamada B8, era um bairro de casas populares. E era um bairro de casas simples. E naquela época, nós, os meninos, as meninas, as crianças, brincavam muito tempo na rua. E a gente conhecia todo mundo. E tinha um destes amigos que tinha um nome bem incomum, bem incomum. O nome dele era Xenofonte Chaves Brandão. O segundo nome é conhecido, o sobrenome também, Chaves Brandão, um nome normal. Mas o Xenofontes é bem comum. Naquela época eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido esse nome. Era a primeira pessoa que eu conhecia que tinha o nome Xenofonte. Ele tinha o apelido de Xeno, carinhosamente também chamado como Chernobyl. Assim a gente o chamava. Eu começo a rir aqui porque eu me lembro daquela ocasião. A gente chamava carinhosamente de Chernobyl, mas ele não gostava. E aí quanto mais ele se irritava, mais a gente chamava do apelido. Muitos sabem que Xenofonte foi um soldado
mercenário e discípulo de Sócrates, de Atenas, nascido em Atenas. Por trás de cada nome existem expectativas. Por trás de cada nome existem desejos, motivações, ações e reações. A verdade é que o nome faz parte da nossa identidade. E uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você é a seguinte: o que o nosso nome revela sobre nós? Eu vou um pouco além. Nós somos chamados de cristãos. E o que esse nome cristão revela sobre mim e sobre quem eu represento? Se nós desejamos ter uma identidade cristã, nós precisamos saber 3 coisas. Primeiro, saber que nós temos um nome. Quer queira você ou não, nós temos um nome e representamos esse nome. Eu queria que você pensasse comigo agora na responsabilidade que você tem, que eu tenho, quando eu carrego um nome cristão. Segunda coisa importante é saber quem de fato eu sou. Quem de fato nós somos. Porque uma coisa é eu ter um nome, outra coisa é eu representar alguém com esse nome, e a outra coisa é saber quem de fato eu sou para representar. Porque uma coisa é aquilo que você é. Mas tem outras 2 coisas, que é aquilo que nós pensamos que somos. Aquilo que nós pensamos que somos é um autoconceito. Nem sempre o que você pensa que é o que de fato você é. Mas às vezes, nós temos que saber também o que as pessoas pensam que nós somos. E aquilo que as pessoas pensam que nós somos é reputação. Tem pessoas que têm uma boa reputação e tem outras pessoas que têm uma má reputação. Agora, uma coisa muito diferente é quem realmente nós somos. Porque se quem eu penso que sou é um autoconceito, se o que as pessoas pensam que eu sou é reputação, quem eu realmente sou é caráter. E caráter é a única coisa que eu vou levar para o céu. Caráter é quando eu estou diante de uma tentação e eu sou levado a fazer uma escolha. No momento em que eu tomo a minha decisão e eu faço a minha escolha diante de uma tentação entre fazer o bem e o mal, aí eu revelo quem eu sou, o meu caráter. Então a Bíblia fala que nós precisamos saber quem nós somos. E a terceira coisa que eu gostaria de trabalhar é saber que eu sou aceito por Deus. Amigo e amiga, talvez você se sinta o pior de todos os seres humanos. E esta mensagem desta manhã é uma mensagem para alguém que se sente muito pecador. A mensagem desta manhã é para alguém que se sente indigno. Essa mensagem é para mim. Talvez seja para você também. Porque quando a gente sente de forma consciente ou inconsciente de que nós somos rejeitados, a gente acha que a gente não tem importância. Então, essa comunidade aqui é uma comunidade para uma prostituta. Essa comunidade que nós estamos aqui congregando e convivendo é para um ladrão. É para uma pessoa que é fraudulenta, mas que sente vontade de mudar. Que sente vontade de ressignificar a sua vida. Se há lugar aqui nessa comunidade para uma prostituta, para um ladrão, para uma pessoa que defrauda, que quer mudar, então existe lugar para mim. Então existe lugar para você, para todos nós. E quando nós, de forma consciente ou inconsciente, sentimos que somos indignos, a gente sente que não é importante. Mas Deus quer nesta manhã e durante a nossa vida ressignificá-la. Deus quer ressignificar a nossa vida. Assim como Ele queria, desejou e fez. Ele ressignificou a vida daquele homem endemoniado.
A palavra portuguesa, nome, ocorre no Velho Testamento 770 vezes. É a palavra sem em hebraico. A palavra grega, que na nossa Bíblia é traduzida por nome, no Novo Testamento é onoma. E essa palavra aparece 84 vezes. Começa lá no capítulo 1 de Mateus, verso 21. E a última ocorrência dela é lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 4. Então, em hebraico, a palavra sem, que quer dizer nome, é algo que tem a ver com a senha, com um sinal. Ou seja, o nome é o meio de identificação, é o sinal da linguagem, é o sentido específico da pessoa, é um comentário sobre o indivíduo. E é curioso que, por que alguns nomes são dados às pessoas? Já pararam para pensar nisso? Especialmente na Bíblia? Por exemplo, na Bíblia, existem pessoas que receberam o nome de seus pais por causa de alguma característica física. Alguém aqui se lembra de um personagem que recebeu o nome por causa da sua característica física? Lá em Gênesis, por exemplo, no capítulo 25, verso 25, nós não vamos abrir por causa do tempo, mas lá a Bíblia apresenta alguém que recebeu o nome por causa da sua característica física. Lá diz assim: saiu o primeiro, ruivo e de todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram de Esaú. Esaú. Esaú era peludo, por causa dessa característica recebeu o seu nome. Havia em alguns casos expectativas envolvidas em torno de um nome. Por exemplo, quando Raquel teve o seu primeiro filho, qual foi o nome desse filho? José, certo? José vem da raiz hebraica Yazaf, que vem do hebraico Yosef, que significa acrescentar, aumentar, adicionar. Ou seja, quando Raquel dá esse nome ao filho, ela diz assim: o Senhor me acrescente outro filho. É como se ela dissesse assim: eu quero dar esse nome para meu filho, mas o nome de José, ele nasce no meu coração como uma esperança. Raquel queria ter mais filhos, era a expectativa de Raquel. Que o Senhor acrescente mais um outro filho. O Senhor acrescentará, o Senhor vai me dar mais, que é o que ela mais queria. Às vezes o nome refletiu o significado profético. O nome que foi dado para o filho de Maria foi Jesus. Esse era um nome profético. Por quê? Porque ele ia ser o Salvador. O nome significa Salvador. Isso era profético. Além disso, algumas vezes, um ato característico ou um aspecto físico de um animal serviu de inspiração para o nome de uma criança. Exemplo, Raquel. Alguém sabe aqui o que significa o nome Raquel? Raquel significa ovelha. Significa cordeira. É um nome associado à delicadeza e cuidado. Há um outro nome, Débora. Tem alguma Débora aqui? Aqui nós temos uma Débora. Débora, originalmente o nome significa abelha. Na cultura antiga, a abelha podia simbolizar organização, trabalho e força. Bonito isso, né? Bonito isso. Nomes de flores foram dados também aos filhos. Por exemplo, o nome Susana. Susana quer dizer lírio. Agora, já pensou se essa moda pega? Os pais darem nome de flores para os filhos? Ao nascer uma filhinha, por exemplo, dar nomes de animais aos filhos. Imagine você, um pai, que colocasse o nome de um animal no filho ou numa filha. O pai diz assim: nasceu a pantera. Imagine, não é? Quem sabe, ao nascer a filha, a mãe dissesse assim: que linda, vou chamá-la de Lessie. Os mais novos não entenderam aqui, mas os mais velhos entenderam. Lessie foi a cachorra, a cadela mais famosa da TV, alguns anos atrás. Uma das cachorras mais famosas do cinema. Agora, imagine um pai descuidado que colocasse na filha o nome de uma flor trazida pelo imperador Dom Pedro I. Ele trouxe uma flor chamada Maria Sem Vergonha. Imagine.
chama sem vergonha. Ou chama Maria sem vergonha. E não seria muito legal, né? Mas, na verdade, a planta recebeu esse apelido por sua facilidade de brotar em qualquer lugar. Mas não era um nome muito apropriado para um filho. E assim tem outros exemplos, como Abílio, por exemplo, apto, capaz, Humberto, do alemão, espírito brilhante. Existem outras nomenclaturas e outros nomes, por exemplo, nomes de animais. Por exemplo, sapo de chifres. O sapo não tem chifres, ele tem alguns apêndices cutâneos em cima dos olhos para ajudar na camuflagem em meio às folhas secas. Mas quanto à sua característica, o nome é dado. Outro anfíbio, rã-pimenta. A rã-pimenta, ela não tem nada a ver com pimenta, mas pelo fato de ter uma característica, que quando ela é pega, ela solta alguns venenos, né? Ela acaba produzindo uma substância que, quando você coloca nos olhos, arde os olhos. No caso dos nomes da divindade e dos seres humanos, tem a ver também com a sua origem. Por exemplo, Deus é chamado de 3 nomes, principalmente. Deus é chamado de El, que é um nome muito comum, que também pode ser associado com outros nomes, como El Shaddai, Shaddai, ser forte. Então, El Shaddai, Deus forte, ou Deus Todo-Poderoso. Mas ele também é chamado de Adonai, Senhor. Mas também é chamado de Yahweh. Yahweh é um nome dado a Deus, que significa o pré-existente, o Deus eterno. A combinação faz algumas alterações, mas Deus tem esses 3 nomes, e isso aí ele se revela. É a sua identidade. Adão significa homem. Benoni, filho da minha dor, devido ao que aconteceu no nascimento com a mãe. Coré indica calvo. Mas havia nos tempos bíblicos nomes que foram dados aos pais por motivos religiosos, por orientação divina e por desejo de que seus filhos fossem aquilo que eles esperavam. E existe também aqueles nomes que foram mudados. Por exemplo, Jacó, mentiroso, se torna Israel, príncipe de Deus. E havia também, queridos, aqueles nomes que eram indesejados. Por exemplo, outros nomes que eram difíceis de explicar, Nabal. Nabal quer dizer estúpido, mas a Bíblia coloca o nome Nabal em um dos personagens. Às vezes, o narrador bíblico, ele contava a história de uma pessoa, e pode ser que pelo passar do tempo a história não se perdeu, mas o nome de quem viveu aquela experiência se perdeu. E aí o autor bíblico escreve a história e coloca o nome daquele personagem de acordo com a sua experiência na narrativa. É por isso que havia muitos filhos de Israel que chamavam, por exemplo, aí era um outro motivo, né? Chamavam de Baal-Anã. Eles não adoravam a Baal, mas alguns pais colocavam o nome em seus filhos de forma aleatória, só por causa do som. Achavam bonito. Aí alguns israelitas colocaram Baal-Anã, mas nenhum deles tinha intenção de honrar a Baal, mas achavam bonito o nome. Às vezes a gente coloca nome nos nossos filhos pensando que é bonito, mas às vezes o significado não é um significado legal. O que eu gostaria de entrar aqui agora é o seguinte: no verso 30, queridos, do capítulo 8, Jesus faz uma pergunta. Olha só o que diz aí no verso 28. Capítulo 8 de Lucas, o verso 30. Olha o que Jesus disse. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Amigos, vocês acham, sinceramente, que Deus, Jesus no caso aqui, não sabia o nome dos demônios que estavam ali? Ele sabia. Por que então Jesus faz aquela pergunta? Como te chamas? Aqui está algo extraordinário. Deus, Jesus, ele se preocupa com a nossa identidade. Aquele homem já havia perdido a sua identidade. Aquele homem já tinha múltiplas identidades. Tanto é que na hora que Jesus perguntou para ele como é o seu nome, o demônio o atropelou e disse: Legião.
Mas aqui mostra a preocupação de Jesus. Jesus lida com cada um de nós de maneira individual e particular. Amigo, querido e querida, nesta manhã, Deus viu você. Ontem à noite, quando você estava no quarto, Deus estava com você. E Ele sentiu as suas dores. Ele estava com você durante essa semana quando aquela coisa muito desagradável aconteceu com você ou com alguém da sua família e você se viu desesperado. Deus estava com você ali. Porque Jesus sabe o seu nome. Jesus, quando olha para nós, para a nossa comunidade, para esse mundo, Jesus não vê vultos, Jesus não vê imagens somente, Ele vê pessoas, Ele vê o que você está passando, o que eu estou passando, e Ele faz questão de perguntar como você se chama. Jesus não fez aquela pergunta para o demônio não, queridos. Jesus fez aquela pergunta para o endemoniado. Jesus estava preocupado, era com a pessoa. Jesus queria ressignificar a vida daquele homem. Jesus queria ressignificar a sua existência. Jesus queria ressignificar a sua fé, que já havia sido perdida há muito. Satanás procura fazer com que todos aqueles que se afastam de Deus percam a sua identidade. Ele procura absorver as pessoas com as suas ilusões, a fim de que ele possa assumir o controle total da vida. Quando dominada por Satanás, a pessoa fica presa a uma espécie de dupla identidade. Será que isso já aconteceu com você alguma vez? Ou você já viu alguém que você conhece, quem sabe na sua casa, no seu trabalho, aqui na comunidade, que vive uma dupla personalidade ou uma dupla identidade? Legião. A palavra é uma palavra que se refere a uma divisão do exército romano. Consistia cerca de 6.000 soldados de infantaria e 700 de cavalaria. Eram 6.700 homens, todos demônios representados ali, com as mais diversas identidades. E não é isso que o mundo está fazendo hoje, assumindo o controle da mente de vários jovens, vários adultos, vários idosos, de várias pessoas com duplas ou muitas vezes com múltiplas identidades. Tudo pode, eu posso ser o que eu quiser. Aquele homem precisava saber quem ele era. Há pessoas que, por causa do seu afastamento de Deus, cedem aos encantos da vida e começam a experimentar coisas que nunca experimentaram. Uma bebida aqui, um cigarro ali, um encontro no motel com a namorada ali, uma ida à balada lá, um convite para uma relação imoral, e assim vai. Múltiplas identidades. De uma hora para outra, assumem identidades que se alternam. A pergunta de Jesus é crucial: qual é o teu nome? Mas aonde o desejo me encontrar, ali também será uma oportunidade para que eu possa dizer: não, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que renunciar. Eu quero caminhar para finalizar dizendo o seguinte: meu amigo e minha amiga, é possível que nesta manhã você esteja se sentindo como uma árvore seca. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, se você tiver essa curiosidade, abra sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 56. A partir do verso 2, Jesus chama aqueles que se sentem perdidos. Jesus, nesta manhã, Ele chama aqueles que se sentem indignos. Jesus chama aqueles que se sentem rejeitados, desamparados, como uma árvore seca. Olha só o que Jesus falava para pessoas que estavam dentro do povo de Israel, dentro do povo de Deus. Isso pode acontecer comigo e com você que estamos dentro dessa comunidade de fé. Alguns que se sentiam rejeitados, que se sentiam mal, e por isso, conscientemente ou inconscientemente, se achavam menos importantes, ou quem sabe, desqualificados. E aí Jesus, olhando para alguns eunucos que estavam ali, você sabe que os eunucos eram castrados.
Alguns deles eu acredito que eram castrados quando criança, para já crescerem na corte do rei, na administração das coisas do rei, sem darem de cima das mulheres, sem cortejá-las. E aí o que acontecia? Aqueles eunucos se sentiam inferiorizados. Socialmente falando, eles se sentiam inferiorizados. Porque todo mundo tinha preconceito em relação a eles. Eles não podiam ter filhos. E em Israel, símbolo, no caso filhos, herança, era símbolo de bênçãos. Só que eles não podiam ter filhos. E aí, Deus manda uma mensagem para Isaías. E no verso 2, Deus diz assim: felizes, bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Aqui Jesus estava falando, Deus estava falando de fidelidade. O sábado foi o que ele usou como exemplo de fidelidade. Aquele que é fiel, aí ele continua dizendo aqui, verso 3: não fale o estrangeiro, se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Eu não tenho meu lugar no mundo. Eu acho que eu não sou importante. Eu acho que eu sou indigno. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, ou seja, aqueles que são fiéis, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, disse Deus. Que memorial é esse? Eu vou dar um memorial, sabe o que é? E um nome eterno. Darei a cada um deles, que nunca se apagará, um nome. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo uns servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já estão reunidos. Ele daria um novo nome, ressignificaria a vida dessas pessoas. Assim Deus age conosco. Amigo, querido, a nossa identidade está proporcionalmente ligada à nossa aceitação. Quando somos rejeitados, achamos que somos menos. Mas embora você rejeite a Jesus, e muitas vezes eu também, isso não vai mudar o que Ele sente por mim e por você. A maior prova de que Deus nos ama é o fato de que podemos rejeitá-lo. Isso não vai mudar o que Ele sente por mim e por você. Deus te ama e Deus me ama também. Isso aconteceu com Jacó. Jacó não se aceitava. Ele consciente e inconscientemente pensava: eu não sou aceito por eles. Ele pensava durante os 20 anos que ele ficou lá na Mesopotâmia: será que se eu voltar para casa, a minha família vai me aceitar? Aí ele decide voltar. E quando ele volta, ele tem um encontro com Deus. E a mesma pergunta que Jesus Cristo fez depois para o endemoniado: como te chamas? Jesus fez para ele naquele momento lá, na noite de angústia de Jacó. Ele pergunta: como te chamas? E ele diz assim: ah, Senhor, o Senhor sabe qual é o meu nome. Por que você me pergunta? O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe que eu sou um mentiroso. O Senhor sabe que eu sou um manipulador, um usurpador. E o Senhor me pergunta quem eu sou? O Senhor sabe, querido. O Senhor sabe que eu sou Jacó. O Senhor sabe que eu sou um mentiroso. Aí Jesus fala para ele: agora que você reconhece quem você é, eu vou dizer para você qual é a sua identidade. Eu vou ressignificar a sua identidade. A partir de agora você não será mais chamado Jacó. Você não será mais um mentiroso, um usurpador. A partir de agora,
você será Israel. Você será um príncipe de Deus. Você será alguém que é governado por Deus. A partir daquele momento, Jacó se tornou uma nova pessoa. A sua vida teve um novo significado. Jesus ressignificou a sua existência. Me lembro da minha mãe, quando nós estávamos ainda morando em Belo Horizonte, já estava no colégio interno. Eu havia abandonado uma carreira, minha mãe não conseguia compreender porque eu tinha que abandonar minha carreira para servir a Deus. E ela se batizou na igreja também, pensando que se ela se batizasse, ela iria compreender o que tinha acontecido comigo. Só que ela não tinha passado por esse processo de um encontro com Jesus, um verdadeiro encontro com Jesus. Então ela se batizou e pouco tempo depois fez o quê? Saiu. Mas não só saiu, ela saiu do convívio da comunidade, mas ela começou a se revoltar contra a comunidade, contra a igreja, contra os líderes da igreja. E isso levou um tempo. Um dia, quando eu estava trabalhando, vendendo livros em Belo Horizonte, uma pessoa que também vendia livros disse assim para mim: Elbert, você gostaria que sua mãe um dia voltasse para a igreja? Eu falei: cara, é a coisa que eu mais gostaria. Ele falou: faça o seguinte, compre o livro Vida de Jesus, abre o livro, tira o plástico dele, esquece na estante da sua casa e vai para o colégio. Sua mãe vai ler esse livro. Eu acreditei. E eu tive fé que aquilo poderia acontecer. Que ela de fato pudesse ler o livro. Ele falou assim: olha, ela vai ler o livro, mas ela não vai ter com quem discutir. Porque quando você conversa com alguém, você ouve e você argumenta. Ela vai ler o livro, ela vai ouvir e não vai ter como argumentar, só vai poder refletir. Fiz isso. Isso era julho. Quando foi em novembro, eu estava no colégio, no meu quarto, um recado: sua mãe quer falar com você, Albert. Ela falou que vai ligar lá na telefonia. Aí eu fui para a telefonia e falei com a minha mãe: queridos, quando minha mãe me ligou, eu falei assim: filho, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu falei: o que foi, mãe? Ela falou assim: filho, você se lembra daquele livro que você esqueceu aqui em casa? Aí logo veio na minha mente o livro Vida de Jesus. E eu falei: sei, mãe. Ela falou assim: filho, eu li todo aquele livro. E ela falou assim: filho, eu li o livro e agora eu entendo exatamente o que aconteceu com você. E estou te ligando para falar uma coisa. Estou te ligando para lhe dizer que eu vou me batizar de novo. Mas agora, filho, eu vou me batizar sabendo exatamente o que eu quero e tendo consciência do que Deus fez na minha vida. Naquele momento que eu saí da telefonia, eu morava ali no colégio, fui para um lugar ali, onde tinha uma árvore muito grande, uma árvore com raízes muito grandes. Eu me ajoelhei ali, e o tempo todo foi agradecendo a Deus e chorando, porque Deus havia operado um milagre na vida da minha mãe. Deus ressignificou a identidade da minha mãe. Minha mãe hoje é um exemplo para mim em todos os sentidos: humildade, simplicidade, abnegação. Se minha mãe não for para o céu, eu não chego nem na escada da Nova Jerusalém. Porque minha mãe é muito mais. O exemplo dela é muito maior. Aproveitando aqui, quero parabenizar a todas as mães, né? Nós estamos no final de semana do Dia das Mães. Que Deus te abençoe, te unja, te dê a paz, para que você possa continuar a sua tarefa, o seu legado. Apocalipse capítulo 2. A Bíblia diz algo interessante e com isso eu finalizo. Apocalipse no capítulo 2, Deus fala uma coisa para aqueles que se sentem indignos. Os israelitas acreditavam que eram melhores do que os povos estrangeiros. E eles diziam o seguinte: nós somos melhores que vocês, por quê? Porque os nossos pais, eles comeram do maná, que é o pão que veio do céu. Vocês comeram o pão de cevada torrado. Então o maná mesmo, nossos pais que comeram. Então nós somos herdeiros daqueles que comeram o maná que veio para Moisés, que Deus deu diretamente do céu. Olha o que diz Deus aqui. Capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece.
exceto aquele que recebe. Novo nome, ressignificação da nossa identidade. Você gostaria de orar agora, nesse momento? Você gostaria de elevar o seu pensamento a Jesus e pedir para Ele assim: Senhor, ressignifique a minha fé, ressignifique a minha unção, ressignifique o meu chamado, ressignifique o meu cristianismo. Você vai ouvir uma música agora. Se nesse momento que você estiver ouvindo essa música fizer sentido para você, se o Espírito Santo falar ao seu coração e você sentir vontade de receber uma oração e quiser orar comigo pedindo essa bênção, no momento que ele estiver cantando, fique em pé onde você estiver. Nós vamos orar para encerrar esse culto nesta manhã. Eu vivi tão longe de Jesus, desprezei esta luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou, me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo do amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me
chamar, insistindo em convidar. Eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu não sou mais eu não sou mais eu. Cristo vive em mim. Querido Pai, esta é a oração que nós queremos fazer ao Senhor nesta manhã. A gente não quer mais viver por viver. Nós queremos que Jesus viva em nós. Por favor, Senhor, ressignifique a nossa fé. Ressignifique a nossa vida. Ressignifique a nossa comunhão contigo. Nós estamos aqui em pé porque reconhecemos que precisamos do Senhor. Nós nos sentimos indignos, Senhor. Nós nos sentimos muitas vezes impotentes. Às vezes, a maré está alta demais e parece que vamos nos afogar. Mas nós sabemos que o Senhor se preocupa com a nossa identidade. Mas mais do que um nome, o Senhor nos aceita como nós somos. Por isso, Pai querido, obrigado por nos dar o teu abraço. Obrigado por nos colocar no teu colo. Obrigado por nos fazer e sentir que temos um Pai amoroso que cuida de nós e que está disposto a nos atender sempre que precisarmos, chamando-nos pelo nosso próprio nome. Obrigado, Senhor. Humildemente agradecemos em nome de Jesus. Amém.